Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Salmo de número 93. Nós acabamos de declarar aqui, através deste cântico, que o Senhor venha reinar em nossas vidas, e este salmo fala justamente sobre esse poder, a majestade de Deus, que reina sobre todas as coisas. Salmo de número 93. Diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o rubro que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Quero repetir aqui o verso 4 que diz: Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, dos que os poderosos vagalhões do mar. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 12: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Nós devemos sempre estar perseverando diante do Senhor, apresentando a Ele as nossas necessidades, não somente nossas, mas também muitas vezes de pessoas que precisam aí do socorro e do auxílio de Deus sobre as suas vidas. Vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve ali com o Joel, apesar desse acidente doméstico. Uma batida na cabeça é preocupante, ainda mais para uma criança. Nós vamos agradecer ali o cuidado que Deus teve, que Deus abençoe então a recuperação dele. Também vamos orar pelo irmão da irmã Marta, José Santana, está bastante debilitado da saúde dele. Vamos interceder para que Deus tenha misericórdia. Vamos orar pelo Antônio, filho de uma amiga da Patrícia, mulher de Deus. Ela compartilhou ali no grupo durante a semana. Ele está lá na UTI, não se sabe ainda quais os motivos, as razões, que teve convulsões. Nós também vamos interceder para que Deus tenha misericórdia também da vida dele. Orar pelo fortalecimento das famílias da igreja. E também, irmãos, vamos orar pelas missões indígenas. Não sei se os irmãos têm acompanhado ali as notícias, mas o ministro ali do STF, o Barroso, ele criou ali uma liminar impedindo a nova abertura de trabalhos entre os povos indígenas. É um pedido que foi solicitado ali pelo partido, e ele então deferiu ali a esse pedido, impedindo assim então a abertura de trabalhos, independente de que religião seja, no meio dos povos indígenas. Mas nós sabemos que isso pode abrir um precedente para outros tipos de proibições. Eu até compartilhei ali no grupo do WhatsApp, também pelo Face da igreja, a palavra, inclusive, que o pastor Glauco, que é o presidente da Missão Cristã Evangélica, colocou a respeito disso. Eles têm tomado todos os cuidados possíveis com os missionários que têm trabalhado ali no meio dos povos indígenas, principalmente. Mas vamos orar para que Deus abençoe os missionários, para que Deus abençoe essas missões indígenas, e que Deus realmente tenha misericórdia ali, e o trabalho continue progredindo, o trabalho continue crescendo, e a palavra de Deus continue sendo levada e pregada também a todos os povos, para que todos os povos possam realmente entender quem é o Senhor e vir a adorar. Então nós vamos orar. Se você tem algo a colocar diante de Deus nesse momento, faça isso, seja pela sua vida ou pela vida de alguém. Vamos interceder para que Deus derrame da sua graça, misericórdia, e manifeste ali o seu poder, o seu amor então sobre a vida dessas pessoas. Ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da presença do Senhor. Tendo, ó Deus, o privilégio, ó Pai, de ter essa liberdade, de poder, ó Deus, adentrar, ó Deus,
no Santo dos Santos, através do sangue derramado de Jesus. Jesus, ó Deus, Ele abriu o caminho para que hoje nós pudéssemos estar, ó Deus, na presença do Senhor, apresentando, ó Pai, as nossas vidas. Somos gratos porque o próprio Jesus é o nosso sumo sacerdote agora, o sacerdote, ó Deus, que ofereceu o sacrifício perfeito, a sua própria vida, para que hoje nós pudéssemos ter, ó Deus, o livre acesso à tua presença. O Senhor, ó Deus, que conhece as nossas fraquezas, os nossos temores, as nossas dúvidas e dificuldades. O Senhor, ó Deus, que tem sustentado as nossas vidas. É a Ti, ó Deus, a quem nós recorremos, porque só o Senhor, ó Deus, é que pode realmente transformar, é que pode, ó Deus, libertar, curar e salvar vidas. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, como igreja, como família, como povo do Senhor, colocando, ó Deus, diante de Ti as nossas necessidades e as necessidades daqueles que necessitam da Tua intervenção. Somos gratos a Deus pelo cuidado que o Senhor teve ali para com a vida do Joel. Pedimos que o Senhor continue abençoando, ó Pai, e, ó Deus, também a vida da Martinha, do Rafael, ó Deus. Estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre a vida da Raquel. Continua ali, ó Deus, guardando, ó Pai, em nome de Jesus. Também, ó Deus, oramos e pedimos, ó Pai, clamando ao Senhor pela vida de José Santana, ó Deus, pela sua saúde. Ele que se encontra ali, ó Deus, bastante debilitado. Ó Deus, traz o conforto, traz o consolo. Afafa o meio, ó Deus, aonde ele se encontra nesse momento. Traz, ó Deus, a paz sobre o seu coração, Pai. E também, ó Deus, sobre a vida dos seus familiares. Entra, ó Pai, com a Tua providência em nome de Jesus. Também oramos pela vida do Antônio, ó Pai, essa criança que teve convulsões. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor estenda sobre ele as Tuas mãos, esteja ali, manifestando, ó Pai, o Teu poder, ó Deus, de cura, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida dele, restaurando também a sua saúde e abençoando também o coração dos seus pais, ó Deus, da sua família. Fortalece, ó Deus, cada um, ó Pai. Levanta aqueles que estão abatidos, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, desanimados, ó Deus, muitas vezes até mesmo, ó Pai, dormindo, ó Pai. Desperta essas vidas, ó Deus, que haja realmente, ó Deus, um avivamento no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. E oramos, ó Deus, pelas missões indígenas, ó Pai, pelos missionários que estão ali, ó Deus, realizando o trabalho de compartilhar, de levar, ó Deus, a palavra da salvação, ó Deus, procurando muitas vezes entender a cultura, ó Deus, a língua, para que assim eles possam, ó Deus, alcançar a vida dessas pessoas. O Senhor continue capacitando, ungindo, ó Pai, a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor esteja ali abrindo as portas, ó Pai, para que a Tua palavra continue sendo pregada, dando ousadia, ó Deus, e coragem aos Teus servos e servas que já se encontram ali, ó Deus, exercendo esse ministério que o Senhor colocou, ó Pai, sobre as suas mãos. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos pela Tua providência, ó Deus, pelo manifestar da Tua vontade, do Teu querer, o cumprimento, ó Deus, dos Teus propósitos, ó Pai, sobre essas vidas que aqui foram apresentadas diante do Senhor, e, ó Deus, de cada um que está agora, neste momento, ó Deus, apresentando a sua oração, ó Pai, diante da Tua presença. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus, crendo que o Senhor já está entrando com a Tua providência, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Eu quero só dar um aviso aos irmãos. A partir do próximo domingo, nós vamos retornar aos nossos cultos no horário que já era feito bem antes de começar a pandemia. Será às 19h30. Os irmãos fiquem atentos aí, que a partir do próximo domingo, então, o horário do nosso culto vai ser às 19h30. Aos poucos nós estamos aí retornando às atividades, retornando aí às normalidades daquilo que é possível, claro que ainda cumprindo
alguns protocolos necessários aí, principalmente a questão do uso de máscara em ambientes fechados, né, tomar cuidado aí com a higienização, coisas que são realmente prudentes aí da nossa parte em estar fazendo. Mas a partir então do próximo domingo, o nosso culto vai então voltar ao horário das 19h30. Então fiquem aí atentos, depois eu vou estar divulgando também ali no grupo do WhatsApp e nas redes sociais da igreja, para que todos fiquem cientes aí então dessa alteração. Uma outra coisa é que hoje somente as crianças menores é que vão subir para o culto. As crianças maiores de 4 a 6 anos, né, Rafael? Vão ficar aqui então com os pais. Quem daria aula seria a Martinha, mas ela está com o Joel lá, tomando todos os cuidados, então somente os menores é que vão estar aí subindo para o culto infantil. Então nós vamos orar pela fé. Oi? Adolescentes? Ah, sim, então os adolescentes também poderão subir. Então os menores, os adolescentes, poderão então subir aí para o culto deles. Então eu queria chamá-los aqui à frente, para a gente estar orando, abençoando aí a aula deles, o culto, a palavra que vai ser transmitida dentro da linguagem, no entendimento que eles podem ter. Pai, te agradecemos e louvamos pela vida desses pequenos, Deus, os gatos, pelo teu cuidado sobre cada um deles. Que o Senhor continue abençoando, guardando, Deus, e a Deus que o Senhor continue capacitando, Pai, a vida daqueles que têm ministrado sobre os seus corações. E a unção e a direção do teu Espírito Santo, Pai, esteja conduzindo, não somente, Pai, a vida das professoras, mas também a vida dos seus pais, com sabedoria, com discernimento, para que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus, também, ó Deus, a minha vida aqui, ministrada a tua palavra, Pai. Que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, ó Deus, para que tudo aquilo, ó Deus, que vier a tratar aqui, venha realmente da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós estamos trabalhando aí essa nova série, as 7 igrejas do Apocalipse. Então vamos trabalhar todo o livro, pelo menos por enquanto. Vamos nos ater aqui ao capítulo 1, 2 e ao capítulo 3. Apocalipse capítulo 1, dando continuidade então aí a nossa série de mensagens. Hoje nós vamos meditar aqui a partir do verso 17 até o versículo 20, Apocalipse capítulo 1, do verso 17 até o verso 20, que diz assim: Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amados irmãos e irmãs, até agora nós vimos aqui no livro de Apocalipse, diferentemente do que muitos pensam, ele não é um livro de mistérios, muito pelo contrário, ele é um livro de revelação. Como nós vimos na primeira mensagem, a própria palavra Apocalipse, ela traz a ideia de revelar, de trazer aquilo que está escondido, de realmente abrir as cortinas. Esse seria o sentido
literal aqui da palavra Apocalipse. Então, apesar de que para nós o livro ser misterioso, mas na verdade é um livro de revelação. No entanto, devido à sua linguagem simbólica, onde é apresentado aqui figuras mitológicas, como por exemplo dragão, besta, figuras de animais que mais parecem ter sido tirados aí de filmes de mitologia grega ou até mesmo filmes de terror. Isso faz então com que nós pensemos na dificuldade de realmente interpretar o significado do que está sendo transmitido aqui através do livro de Apocalipse. Porém, eu creio que para os leitores daquela época, ou seja, para quem realmente foi dirigido primeiramente aqui o livro de Apocalipse, com certeza eles não teriam ali grandes dificuldades de interpretar aquilo que João estava escrevendo ali para as igrejas. O que nós precisamos ter em mente é que o livro de Apocalipse, ele é um livro de profecias, no sentido de que Deus está trazendo a revelação de coisas que estão por acontecer. E algo que nós percebemos, irmãos, ao estudar livros proféticos, é que eles têm uma característica histórica para o momento em que eles foram escritos, mas também para o futuro que está por vir. Então, todo livro profético da Bíblia, ele sempre traz essa vertente de algo para aquele momento, para as pessoas que estão ouvindo, estão recebendo aquela mensagem naquela época, naquela ocasião, mas também existe uma mensagem futura ali, embutida dentro dessa profecia. E talvez aí então esteja a dificuldade de realmente interpretar um livro de profecia, porque nós precisamos entender o contexto em que ele foi escrito, o seu significado para os seus primeiros leitores, e aí sim nós vamos buscar a aplicação para os nossos dias, levando-se, é claro, em consideração aqui o seu significado também para a nossa época, mas de acordo com o contexto cultural, histórico, político e econômico em que nós estamos vivendo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós sentimos que estamos diante de uma situação bem específica. Então, ao ler o livro de Apocalipse, algo que é muito claro, que nós podemos perceber aqui, é a realidade concreta de perseguição contra os cristãos. O contexto histórico, aliás, do Apocalipse é um enfrentamento econômico, político, cultural, social e religioso da comunidade cristã diante de um império que dominava naquela época, que era o Império Romano. O Apocalipse ele surge ali na Ásia Menor, a atual Turquia hoje, no final ali do primeiro século. E ele aparece então no meio de uma fervorosa perseguição, de um massacre ali de cristãos, porque eles não aceitavam as normas estabelecidas pelos imperadores, principalmente o fato de que muitos deles se colocavam ali como deuses e exigiam então a adoração dos seus súditos. Então, o livro ele vem dentro desse contexto de perseguição, de massacre diante dos cristãos, porque eles não se curvavam diante do fato dos imperadores se colocarem como se fossem deuses e exigissem então das pessoas que eles fossem adorados. E nessa situação então é preciso resistência e é preciso ter esperança. O Apocalipse leva a comunidade cristã a reconstruir a sua esperança e a sua consciência de que só existe um Senhor e Rei que governa sobre tudo e sobre todos. E a esse Rei soberano sobre todas as coisas a quem eles devem a devoção. Então, ao encorajar os cristãos
a não desanimarem diante da perseguição que eles estavam sofrendo, pelo fato deles não aceitarem se dobrarem diante dessa imposição dos imperadores que se colocavam como deuses diante das pessoas. Havia ali essa instituição desse culto imperial. Templos, altares eram erguidos nas províncias romanas em honra ao imperador, pois ele era considerado o Senhor. Ele era visto como um Deus todo-poderoso, assim definido ali pelo império e sustentado muitas vezes pela classe dominante. Os intelectuais romanos eram, na sua maioria, ateus e hostis à religião, pelo menos a religião que não era da vertente que eles estavam ali sustentando. E relacionado então a todo esse contexto, irmãos, eu quero citar algo aqui a respeito da era do imperador Domiciano, que foi o período em que provavelmente o Apocalipse ele foi escrito. Este imperador Domiciano era quem estava ali na época governando. Domiciano assumiu com mais seriedade a religião do Estado que o imperador anterior Nero. Ele se autodenominava de Senhor, que no grego quer dizer Kyrios, que era um título que era usado exatamente referente à pessoa de Jesus. Então, Domiciano, ele utilizava-se desse título de Kyrios para si próprio. Por isso, então, que os cristãos ali enfrentavam uma grande perseguição e oposição por causa disso, porque o único Kyrios que eles criam era o Senhor Jesus. Eles também, Domiciano também se colocava ali com o título de Dominus, que quer dizer ali Deus em latim. Inclusive essas inscrições eram cunhadas ali nas moedas da época. Em Éfeso, por exemplo, era comum o culto ali a esse imperador. E também chegou a existir, irmãos, um templo particular com uma gigantesca imagem de Domiciano, o que demonstra então essa forte veneração prestada ao imperador que era exigida por ele mesmo. Então, tamanha era a prepotência desse homem, tamanha a arrogância dele, que ele construiu para si mesmo uma estátua e criou para si mesmo um templo para que as pessoas pudessem adorar. Então aí já dá para imaginar o choque que isso representava para os cristãos daquela época. Porque por um lado nós temos aqui o poder romano, que exigia o culto ao imperador. Mas por outro lado, nós temos a fé dos cristãos, que se dirigiam em culto a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E após então receber aqui a revelação de que o Deus soberano é quem está no controle, e ter então ali a visão do Cristo glorificado, que é o Senhor da igreja, o apóstolo João, ele passa então a contemplar essa grandeza, essa majestade que o Senhor tem, a glória que o Senhor tem, e ele então fica ali prostrado aos pés do Senhor. João tem ali uma visão da glória de Deus. E a contemplação, irmãos, da glória de Deus é algo que leva as pessoas a se prostrarem diante de tamanha magnitude, diante de tamanha majestade. É impossível para alguém não se prostrar ao encarar a glória de Deus sobre a sua vida. Nós podemos notar isso, por exemplo, lá no Antigo Testamento, no sonho de Jacó. Jacó, quando teve aquele sonho, vendo ali uma escada que ia até o céu, onde anjos desciam e subiam, o texto diz que Jacó se prostrou ali, porque ele percebeu que aquele lugar
era o lugar da casa de Deus. Nós temos ali o povo de Israel, quando recebe a lei, lá em Êxodo capítulo 20, no verso 18 e no verso 19 também, quando o povo vê ali a manifestação gloriosa de Deus naquele monte que estava fumegando, trovejando, o povo então tem um temor diante de Deus. Nós podemos ver isso na consagração do tabernáculo. Logo que o tabernáculo foi construído, o texto nos diz que a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo e encheu o tabernáculo de fumaça, aonde ninguém poderia entrar ali. Nós também podemos ver isso na consagração do templo de Salomão. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá no tabernáculo, quando o templo acabou de ser construído e consagrado, Deus se manifestou em glória, e então o templo se encheu de fumaça, de maneira que nem os sacerdotes podiam entrar na casa do Senhor. Nós podemos ver isso na visão que Isaías teve. Lá no capítulo 6, Isaías ele descreve exatamente essa visão gloriosa de Deus. Aqui no versículo 5 ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós também podemos ver em Ezequiel, capítulo 1, verso 28, quando ele diz aqui: como aspecto do ar que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Quando a gente vai ali um pouco mais para frente, em Daniel, capítulo 8, quando ele também tem essa visão gloriosa de Deus, Daniel, capítulo 8, verso 18 diz: falava ele comigo, como caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Nós podemos ver isso também no Novo Testamento, na transfiguração de Jesus, quando Jesus sobe ao monte ali, juntamente com 3 dos seus discípulos mais próximos. A glória de Deus se manifesta sobre a vida de Cristo a tal ponto que os discípulos ficam ali, ao mesmo tempo que estupefatos diante daquela visão, mas também atemorizados diante daquela visão. Então, nesse sentido, meu querido irmão, minha querida irmã, vendo que ninguém realmente, ao contemplar a glória de Deus, não há de se prostrar diante dessa majestade, dessa magnitude, então nós temos que perguntar o que aconteceria se Deus se manifestasse aqui e agora, com toda a sua glória em presença no nosso meio. O que realmente aconteceria se isso viesse, se Deus viesse a se manifestar aqui em nosso meio com toda a sua glória? Qual seria a sua reação ao ver o Cristo glorificado? Eu creio que a única reação que nós podemos ter é a mesma que todos esses tiveram e que o apóstolo João também teve. Nós cairíamos de joelhos, prostrados diante de tamanha majestade e glória de Deus sendo manifesta sobre as nossas vidas. Nós seríamos ofuscados por essa glória. Com temor e tremor, nós reconheceríamos a divina presença do Senhor aqui em nosso meio. Não seria outra atitude senão a de se prostrar. Assim como todos esses que eu citei aqui
se prostraram diante da manifestação da presença de Deus sobre a sua vida. E essa foi a reação de João ao contemplar a visão do Cristo glorificado. Ele vai dizer aqui: quando o vi, caí a seus pés como morto. Então eis a questão, irmãos. Jesus, ele anda no meio dos candelabros ou candeeiros, que conforme nós vimos aqui, ele diz que é a própria igreja, e ele se revela então ao seu povo, ele se revela à sua igreja. Então nós precisamos reagir apropriadamente diante daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós muitas vezes não temos consciência diante da presença de quem nós estamos, e não temos reverência muitas vezes dentro do culto, na casa do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos na casa do Senhor, adorando o grande Rei. O temor santo deve encher o nosso coração. Nós temos que ter essa atitude de submissão, mas também uma atitude de certeza, de confissão, de reverência, de reavivamento e também de conforto. Porque foi exatamente esta reação do apóstolo João quando ele contemplou a Cristo. Ao contemplar ali o Cristo glorificado, João ele se prostrou ali em submissão, em reverência. O que nós vamos aprender aqui nesta noite é que a visão do Cristo glorificado nos leva ao temor e reverência na sua presença. Ver Jesus, irmãos, na sua aparência glorificada, é uma prova muito forte para nós, em nossa atual natureza carnal, por causa da nossa consciência de indignidade em contemplar a glória do Senhor. E nós vamos ver aqui algumas coisas que essa glória de Deus, então, ela revela para nós. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a glória de Deus revela a nossa condição de pecado. A glória de Deus revela o quanto nós somos pecadores. Quando João ele diz aqui: quando vi, caí a seus pés como morto. Porque essa visão glorificada daquele que é santo, ele desperta essa percepção dos nossos pecados. Quando nós olhamos para Cristo, quem é Cristo, nós vamos realmente entender quem nós somos. Então, prostrar-se é a reação comum de alguém a quem é permitido estar diante da santidade de Deus. Aquele que tem o privilégio de estar diante da presença de Deus, da glória de Deus, a única coisa que ele pode fazer é se prostrar. A verdade é que nossa atual condição de um corpo não glorificado, nós somos inaptos para encarar a majestade de Deus. Nós não temos condições nenhuma de encarar a glória de Deus nessa atual condição em que nós nos encontramos nesse corpo ainda não glorificado. Pecadores se curvam diante daquele que não tem pecado. Jesus aqui ele aparece a João e revela então o seu divino poder, a sua majestade. Fato esse que João vai notificar as igrejas, para que essas igrejas então estejam cientes do aparecimento do Cristo glorificado, que estava lhes trazendo então uma mensagem de esperança diante da perseguição que eles estavam sofrendo, mas também mensagem de exortação, mensagem de confrontação,
conforme nós vamos ver depois em algumas dessas igrejas a quem essas cartas foram direcionadas. João vê a Cristo em toda a sua divindade, e isso então lhe traz o mesmo temor de todos aqueles que tiveram experiências parecidas com a dele. Quando nós vamos ali para Gênesis capítulo 32, Gênesis capítulo 32, aonde Jacó ele luta com Deus. Aqui no versículo 30 diz aqui: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva, ou foi poupada, como diz algumas versões. E quando você vai ali para o livro de Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, aqui no versículo 22, diz assim: viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E um pouco mais à frente, no capítulo 13 de Juízes, aqui no versículo 22, diz assim: disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então veja que a reação mais comum de uma pessoa que tem o privilégio de realmente poder ali desfrutar dessa aparição, dessa manifestação da glória de Deus, é reconhecer que ele esteve face a face com o Senhor, e Deus, na sua graça e misericórdia, poupou-lhe a vida. Em nossa atual circunstância, irmãos, nós não podemos ver a Deus e viver. Seria muito mais fácil caminhar pela superfície do sol do que entrar na presença de Deus em toda a sua glória. Isso para mostrar o quanto é impossível, irmãos, porque ninguém caminha sobre a superfície do sol. Ao se aproximar, você ali é queimado, é fulminado. A experiência de quem tem um encontro com Cristo glorificado é apenas uma: prostrar-se em submissão e humildade. A visão do Cristo glorificado sempre vai nos levar a dobrar os nossos joelhos diante dele. O verdadeiro avivamento em nossas vidas, meu querido irmão, minha querida irmã, e também na vida da igreja, começa quando nós vemos a Cristo. Quando nós enxergamos o verdadeiro Cristo, como nós vimos na semana passada, João teve ali a visão do Cristo glorificado, aonde ele usa ali de maneira simbólica uma linguagem para poder representar todo o caráter, toda a grandeza, toda a majestade que Jesus tem. E quando nós então começarmos a vermos a Cristo como Ele é, a partir daí não seremos mais os mesmos. Nós seremos transformados, e Deus vai começar a trabalhar na nossa vida e através da nossa vida. Ninguém que tenha contemplado a glória de Deus ficou da mesma maneira. Há uma transformação, há uma mudança. A santidade de Deus revela o verdadeiro estado do nosso coração. É interessante porque Pedro, quando ele passou ali uma noite toda no mar ali, enfrentando ali as intérpretes para poder fazer a sua pescaria, ele não conseguiu pescar nada, e no outro dia ali então aparece Jesus dizendo: olha, lancem a rede ao mar. E Pedro diz: olha, por causa da tua palavra eu vou fazer isso. E então a palavra diz que eles pescaram tanto que tiveram que chamar outros barcos para poder ali ajudá-los. E aí Pedro, ao se defrontar com Jesus, o que é que ele diz?
idólatra me é. Isso. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro, ele percebeu que ele estava diante do Senhor. E olha que Cristo ali não estava com toda a sua glória manifesta, porque estava encoberto pela sua humanidade, mas Pedro reconheceu: o Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Diante daquela maravilha que ele percebeu que Jesus fez ali naquela pescaria, ele reconheceu quem Jesus era. Quanto mais nós nos aproximarmos da luz, mais exposta ficará a sujeira do nosso coração. E ao olharmos então para o Cristo glorificado, nós devemos nos prostrar diante daquele que tem em suas mãos o domínio e o poder. Amados irmãos e irmãs, como igreja, nós só avançaremos quando nós ficarmos de joelhos prostrados diante da presença do Senhor. A igreja avança quando ela se prostra, quando ela se ajoelha e reconhece quem é o cabeça da igreja. Não entenderemos de maneira correta esta visão de Cristo, até que ela nos inspire temor no coração. Sua presença maravilhosa precisa impulsionar-nos a dobrar os nossos joelhos. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu dizer uma coisa para vocês: melhor é estar morto aos pés de Jesus do que vivo em qualquer outro lugar. É melhor estar como morto aos pés de Jesus do que vivo em qualquer outro lugar. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui é que, além da glória de Deus revelar a nossa condição pecaminosa, onde nós reconhecemos: não sou digno de estar diante dessa presença, mas a glória de Deus, ela traz conforto ao nosso coração. Porque a partir da parte B aqui, do verso 17 de Apocalipse, capítulo 1, diz: porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando uma pessoa diante da glória de Deus reconhece realmente que ela é indigna de estar nessa presença, Deus então traz conforto ao seu coração quebrantado. Jesus, irmãos, ele é o Cristo da santidade, mas ele também é o Cristo da graça. A mão do Senhor tocou João e lhe restabeleceu as forças e tirou dele todo o medo que ele tinha. Jesus o capacita para encarar o futuro com uma palavra de direção e conforto, e a mesma palavra que Deus está trazendo para você aqui nesta noite: não temas. Não tenha medo. Nessas palavras, Jesus revela que Ele não nos abandona. O toque de Jesus, irmãos, sempre produz transformação na nossa vida. Uma necessidade é suprida. O doente, ele é curado. O abatido é fortalecido. O cego passa a ver. Quem está na escravidão do pecado é liberto. Então veja que o toque das suas mãos traz graça e nos dá vida. Quem é tocado por Jesus é transformado. Em nossa fraqueza, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então essa glória que também revela a nossa indignidade de estar diante dessa presença gloriosa, ela também nos conforta. Porque Deus nos diz: não tenha medo. E essa glória revela, irmãos, essa manifestação do poder e da autoridade de Deus. Pois no verso 18 diz: e aquele que vive,
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nas palavras de Jesus aqui, João reconhece a divindade, o poder e a autoridade que ele tinha, pois ele declara: eu sou. Eu sou, irmãos, era o nome escolhido por Deus para si mesmo. Quando Moisés recebeu ali a revelação de Deus de que ele iria libertar o povo de Israel do Egito, ele pergunta: se o povo perguntar quem me enviou, o que eu devo dizer? Diga-lhes que o eu sou me mandou. E João aqui reconhece então a divindade de Cristo nas palavras que Jesus lhe dirige, porque ele diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O eu sou significa a eternidade de Deus, a autossuficiência de Deus, mas também a sua graciosa redenção trazida sobre as nossas vidas. Jesus, ele toma o nome divino para identificar a si mesmo, declarando que ele é Deus. E essa designação, irmãos, foi por ele muitas vezes utilizada, como bem mostra o próprio apóstolo João nos Evangelhos. Porque nos Evangelhos ele diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou aquele que te sustenta. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que te guia. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Por ele nós adentramos na presença de Deus. Eu sou o bom pastor, é Ele quem cuida de cada um de nós. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem nas suas mãos o poder da vida e também da morte. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos achegar diante de Deus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, aquele que nos sustenta, que nos provê. Jesus, irmãos, é o que faz com que tudo aconteça segundo os propósitos estabelecidos por Deus na eternidade. O autor de Hebreus vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Como o eterno, a Ele foi dado todo o poder e autoridade. Querido irmão, querida irmã, quando Adão ele pecou, ele entregou a Satanás o poder da morte. Mas Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele tomou para si as chaves do inferno, e ele tem agora nas suas mãos o poder da vida e o poder da morte. Quando você vai aqui para Hebreus, capítulo 2, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15 diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus tomou para si as chaves, a chave da vida e da morte, algo que Adão tinha entregado ali para Satanás.
Possuir a chave significa que ele tem o poder e a autoridade de dar a vida, mas também de tirá-la. Jesus triunfou sobre a morte, e ele agora pode livrar todos aqueles que reconhecem a sua divindade e temem o seu nome. Porque ele vai dizer ali, quando Marta e Maria haviam perdido seu irmão Lázaro, Jesus vai dizer assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Quem crê em Jesus não tem medo da morte. Nós temos que entender, irmãos, que a morte é um estado. E o inferno, ou o Hades, como muitas vezes é dito, é o lugar. Então Jesus é aquele que pode mudar o seu estado e também pode te colocar num novo lugar. Se você for ali para Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versos 5 e 6 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Qual era o nosso estado antes de Jesus entrar na nossa vida? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse era o nosso estado. Mas Jesus nos deu vida. Ele mudou o nosso estado. E Ele nos coloca agora em um novo lugar. Porque aqui no versículo 6 de Efésios diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus muda o nosso estado e também nos coloca num novo lugar. Ele é o vitorioso, irmãos, que possui poder absoluto sobre a vida e também sobre a morte. Ele é aquele, como João aqui descreve nas próprias falas de Jesus, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A glória de Deus mostra a nossa indignidade de estar diante da presença do Senhor. Mas ela também traz conforto e alento ao nosso coração, aonde Deus manifesta o seu poder e a sua autoridade. E por fim, irmãos, a glória de Deus renova a nossa mente e traz esperança para o nosso coração. Porque aqui no verso 19 e 20 de Apocalipse ele diz: escreve todas as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deus renova a nossa mente, traz entendimento, ilumina o nosso coração para a gente poder compreender a sua revelação, assim como estava aqui fazendo João compreender a revelação que ele havia recebido. A visão do Cristo glorificado traz renovo e esperança diante da responsabilidade de transmitir as boas novas diante das perseguições e adversidades. Meu querido irmão, minha querida irmã, João escreveu o livro de Apocalipse, ele foi convocado para escrever o Apocalipse, essa tremenda visão do Filho de Deus, trazendo um alerta para a igreja de Jesus. Diante da perseguição que eles estavam sofrendo naquele momento, aonde ali literalmente muitos estavam dando o sangue por causa da sua fé. O encontro com Jesus nos leva a compartilhar a mensagem de alerta, esperança para os que creem
e condenação para os que não creem. Porque todo o livro de Apocalipse, na revelação que Deus vai trazer a João, vai mostrar exatamente isso. Esperança para aqueles que creem no nome de Jesus, que o aceitaram, o reconheceram como seu Senhor e Salvador, mostrando que, independentemente de qualquer circunstância que estejamos vivendo, no momento, no final, quem vence é o Senhor. E nós com Ele venceremos. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 2, diz: somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos o perfume que dá a vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Jesus decidiu alcançar o mundo através da sua igreja. E nós temos visto, irmãos, o Cristo glorificado. Nos é apresentado aqui na palavra de Deus. Aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos e reina soberano sobre todas as coisas. E Ele nos deu agora a tarefa, assim como Ele deu a João: escreve um livro, escreve estas cartas e dirige para as igrejas. Deus nos deu a tarefa, irmãos, de que nós precisamos falar dele ao mundo inteiro. Assim como a João foi dada a tarefa de escrever essas cartas às igrejas, para alertá-las. Deus nos deu uma tarefa, e Ele está nos alertando. Ele está nos chamando ao arrependimento, mas também está nos chamando a uma renovação, a um avivamento, a um compromisso de fidelidade e obediência para com a sua palavra, aonde nós temos a responsabilidade de anunciar que Jesus Cristo salva. Nós podemos ver que o tema central do livro de Apocalipse, como eu disse, é a pessoa de Cristo e a sua vitória triunfante sobre os seus inimigos. Jesus, irmãos, é Deus em ação. Jesus é aquele que chama, é aquele que envia, que sustenta, é aquele que fortalece a sua igreja. O livro de Apocalipse, ele é um livro de resistência, ele é um livro de denúncia, mas também é um livro de celebração, é um livro de testemunho, de esperança. O Apocalipse, ele é um livro de resistência frente ao poder do Império Romano, frente à injustiça e à opressão de homens que representam a própria figura do mal. E nós temos visto, irmãos, que aos poucos homens têm se levantado contra Deus, aonde os valores estão sendo deturpados, aonde aos poucos nós estamos sendo inibidos de proclamar a verdade da palavra de Deus. Apocalipse é um livro que sublinha a fé e submissão à vontade de Deus. Ele denunciou todo o sistema e o culto ao imperador. O livro de Apocalipse é um livro que aponta para a celebração diante da visão de que a história terá o seu fim determinado, em que Deus fará cumprir com seus propósitos. Ele é a celebração do grande dia do Senhor, que foi anunciado pelos profetas, aonde Cristo é exaltado e a presença dele
que sustenta o seu povo. A igreja, irmãos, possui Jesus Cristo. E Jesus, ele é o cabeça e Senhor da igreja. Ele conhece o seu povo, manifesta no meio do seu povo a sua presença. Apocalipse nos traz essa consciência real da presença de Cristo. Essa certeza absoluta de que Ele morreu, ressuscitou